galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, nessa aula nós iremos discutir climas do Brasil. Vamos entender um pouco os tipos de clima que atuam no nosso território. Vamos ver as zonas de convergência intertropical e do Atlântico Sul atuando no Brasil, trazendo chuvas para esse território. Bem como vamos analisar as massas de ar que atuam em nosso território brasileiro. E assim, para iniciarmos, vamos entender por que o Brasil é considerado o maior país tropical do mundo. Vamos assim compreender as zonas termáticas da Terra. O que são zonas termáticas? Áreas da Terra que apresentam diferentes temperaturas. E assim vamos analisar aqui, do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, existe essa área que é denominada zona tropical ou intertropical, que é a área mais quente e úmida do globo. Por quê? Porque os raios solares chegam nessa região de forma perpendicular, ou seja, de forma direta, deixando essa área aqui como a área mais quente e úmida do globo terrestre. Já a zona temperada norte e sul, os raios solares chegam de forma mais inclinada, ou seja, de forma oblíqua. Assim, as temperaturas aqui nessas áreas são temperaturas amenas. Já nas zonas polares norte e sul, os raios chegam de forma mais inclinadas ainda, tornando essas áreas mais frias do globo. E aqui a gente vai ter as zonas termáticas da Terra. Desse modo a gente vai entender que o Brasil é considerado o maior país tropical do mundo, porque 92% do território brasileiro está dentro da zona intertropical ou tropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Beleza, pessoal? Vamos ver agora a atuação da zona de convergência intertropical. O que é essa zona de convergência? É uma área de baixa pressão que traz bastante umidade na região equatorial do globo. Como assim? Existem os ventos alísios de nordeste e de sudeste que vêm de uma área de alta pressão trazendo bastante umidade. Esse vento alísio aqui é de nordeste, vem nessa direção aqui, ó, para a região da faixa equatorial, e o vento alísio do sudeste também para a região da faixa equatorial. Quando ocorre o encontro dos ventos alísios de nordeste e sudeste, vai ocasionar nuvens carregadas de umidade. Essas nuvens vão entrando aqui no território brasileiro, trazendo bastante chuva na região norte, nordeste e a outras partes do Brasil. Essa é a zona de convergência intertropical. Olhando aqui essa imagem de satélite, a gente vai ver bastante nuvem sobre o território brasileiro. Essas nuvens aqui são a atuação da zona de convergência intertropical. E aqui vai trazer bastante chuva nessa região norte, centro-oeste e parte da região nordeste. Beleza? Vamos ver agora a zona de convergência do Atlântico Sul. É outra zona de baixa pressão que entra no território brasileiro aqui, ó, atuando na região sudeste, centro-oeste do país. Olhando aqui essa imagem de satélite, vamos ver bastante nuvem vindo aqui, ó, do Atlântico Sul. Essas nuvens carregadas de umidade vai para uma área de baixa pressão, que vai ser a zona de convergência do Atlântico Sul. Essas nuvens se concentram aqui na região sudeste e centro-oeste, trazendo chuvas para o território brasileiro em épocas do ano. Beleza? Então essas duas zonas, tanto a intertropical como a do Atlântico Sul, trazem bastante chuvas para o território brasileiro. Agora vamos ver as características do clima no Brasil. Então aqui no Brasil, 92% das terras brasileiras encontram-se na zona intertropical ou tropical. Outra característica é que sofre fortes influências de massas de ar quente e úmidas. Por quê? Porque o território brasileiro está na área mais quente e úmida. Então, vai sofrer essa influência dessas massas de ar quente e úmida no território brasileiro. Outra característica é que as chuvas são mal distribuídas, com média anual em torno de 1000 milímetros. Por que são mal distribuídas? Existem regiões que têm uma grande quantidade de chuvas e outras pouca quantidade de chuva. Se a gente pegar aqui como exemplo a região da Amazônia, chove em torno de 2.500 milímetros a mais de chuva por ano.
Na região sul do país, por exemplo, é a região que apresenta uma maior regularidade de chuva, chovendo em torno de 2.500 milímetros anuais. Já a região nordeste, principalmente no polígono da seca, a quantidade de chuva é baixa, em torno de 500 milímetros anuais ou abaixo de 500 milímetros. Por isso, as chuvas são mal distribuídas aqui no nosso território. Outra característica é que as temperaturas são superiores a 18 graus Celsius. Essas são algumas das características do clima no Brasil. Agora vamos entender a atuação das massas de ar no nosso território. Então, no verão, existem algumas massas de ar que atuam em nosso território, trazendo chuvas para o Brasil. Quais são essas massas que atuam no território brasileiro? Temos a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. A massa equatorial continental é que tem mais influência em relação a trazer chuvas no território brasileiro. Essa massa de ar é quente, úmida e instável, trazendo chuva para quase todo o território brasileiro no período do verão. Já a massa equatorial atlântica é uma massa quente e úmida que nasce aqui no Oceano Atlântico e ela atua no território brasileiro trazendo chuvas para o litoral do Nordeste e litoral norte do Brasil. Outra massa de ar quente e úmida é a massa tropical atlântica. Ela atua aqui no verão no litoral brasileiro, trazendo também chuvas para essa parte do Brasil. Já a massa tropical continental é uma massa quente e seca, porque ela nasce em uma área depressiva no Chaco, no Paraguai, que tem elevadas temperaturas. E quando ela atua aqui no Brasil, atua aqui na região centro-oeste, ocasionando o quê? Baixa umidade e elevadas temperaturas, como também nessa parte oeste do sudeste e sul do país. Essas são as massas de ar que atuam no território brasileiro no verão. Já no inverno, vocês vão observar uma mudança. A massa equatorial continental, que no verão atua em quase todo o território brasileiro, no inverno ela vai ficar restrita aqui na parte ocidental da Amazônia, certo? Já a massa polar atlântica começa a atuar nesse território brasileiro no inverno. É uma massa fria e úmida e ela vai atuar em 3 frentes. Nessa parte sul do país, onde vai ocorrer quedas de temperaturas, podendo até ter neves. Ela também entra nessa parte aqui do Brasil, chegando na região da Amazônia. Então, essa região da Amazônia, que é quente e úmida, quando recebe essa massa polar, que é úmida e fria, faz com que ocorra quedas de temperatura e esse fenômeno é chamado de friagem. Já na parte litorânea, essa massa de ar fria, quando ela se choca com a massa tropical atlântica, que é quente, vai ocasionar chuvas torrenciais, ou seja, aquelas chuvas de tempestades que ocorrem no inverno no litoral brasileiro. Essas são as massas de ar que atuam no Brasil tanto no verão como no inverno. Agora a gente vai ver os tipos de clima no Brasil. Iremos utilizar a classificação do norte-americano Arthur Strahler. E ele classifica aqui no Brasil 6 tipos de clima: o equatorial, o tropical continental, o semiárido, o litorâneo, o tropical de altitude e o subtropical. Vamos ver agora o clima equatorial úmido. Esse clima ele é determinado pela massa equatorial continental. Essa massa que é quente e úmida ocasiona nessa região fortes chuvas, são chuvas constantes e abundantes que chegam a ultrapassar 2.500 milímetros anuais. Também ele é predominante no complexo regional amazônico. Vamos olhar aqui esse mapa. Essa região aqui, denominada Complexo Regional Amazônico, a predominância de clima aqui vai ser o equatorial úmido. Olhando aqui esse climograma, vamos ver aqui que as chuvas se concentram do mês de janeiro até maio. Depois de novembro e dezembro, novamente começa essa grande quantidade de chuva. Já no mês de junho, julho, agosto, setembro e outubro, há uma diminuição nas chuvas nessa região. Outro tipo de clima que nós iremos analisar é o clima litorâneo úmido. Ele ocorre na faixa litorânea do Brasil, sofre forte influência da massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida, e faz com que essa chuva se concentre no inverno. Ele ocorre nessa faixa aqui, acompanha o mapa, na faixa litorânea do Brasil.
Quando essa massa tropical atlântica se choca com a massa polar atlântica, elas vão causar chuvas frontais ou torrenciais. As maiores concentrações de chuvas ocorrem no mês de março e abril. Outro tipo de clima vai ser o clima tropical continental. Esse clima ele é predominante na região centro-oeste, porém ele abarca parte da região nordeste, norte e um pedacinho da região sudeste. É caracterizado por elevadas temperaturas, ficando entre 18 graus a 28 graus Celsius. Tem as estações bem definidas, ou seja, um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e seco. Ele ocorre aqui nessa faixa, onde está de amarelinho aqui no mapa, é o clima tropical continental. Esse verão quente e chuvoso, ele ocorre por conta da atuação da massa equatorial continental e da massa tropical atlântica. Já o inverno ele é seco devido à atuação da massa polar atlântica e da massa tropical continental, que é quente e seca. Por isso ele tem, nesse tipo de clima, duas estações bem definidas, um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e seco. Olhando aqui o climograma, a gente vai ver que a concentração de chuva ocorre do mês de outubro até abril. Outro tipo de clima vai ser o clima semiárido. Ele ocorre no interior do Nordeste, na região chamada Polígono da Seca, que corresponde a quase todo o sertão nordestino. Acompanhe aqui no mapa, essa parte amarelinha aqui é o Polígono da Seca de clima semiárido. Esse clima ele sofre forte influência da massa tropical atlântica e massa equatorial continental. Contudo, ao chegar nessa região, chega com pouca umidade. Por quê? Nessa região do Polígono da Seca existe o Planalto da Borborema. Preste bem atenção. Esse planalto ele cria como se fosse uma barreira. Então essa massa tropical atlântica, que é quente e úmida, quando chega e encontra essa barreira, que é o Planalto da Borborema, faz com que a chuva ocorra desse lado. Quando esses ventos passam para o outro lado, que é chamado depressão sertaneja, ou seja, o Polígono da Seca, esses ventos vêm com pouca umidade e isso faz com que essa região tenha elevadas temperaturas, chuvas escassas, inferiores a 500 milímetros anuais e também chuvas irregulares e mal distribuídas durante o ano. Se olharmos aqui esse climograma, vamos ver que a quantidade de chuva que tem aqui nessa região, que é pouca, ocorre no mês de fevereiro até o mês de julho. Outro tipo de clima é o clima tropical de altitude. Ele ocorre em áreas de maior altitude na região sudeste. É aqui nessa região aqui, é parte de Minas Gerais, parte de São Paulo, Rio de Janeiro, é essa região que tem o clima tropical de altitude. Ele sofre a influência da massa tropical atlântica no verão e no inverno da massa polar atlântica. As chuvas se concentram no verão. E assim a gente vai ver que apresenta um índice pluviométrico acima de 1.700 milímetros anuais. E desse modo vai ter verões menos quentes e invernos mais frios. Se olharmos aqui o fluxograma, vamos ver que no mês de maio, junho e julho e agosto é os meses que tem menor índice pluviométrico. Beleza, pessoal? Outro tipo de clima vai ser o clima subtropical. Ele é representativo do sul do país. É dominado pela massa tropical atlântica e massa polar atlântica. Ocorre aqui, ó, nessa regiãozinha sul do país, onde está azul aqui no mapa. Esse tipo de clima, ele apresenta o segundo índice pluviométrico anual, em torno de 2.500 milímetros anuais. Também nessa região vai apresentar chuvas bem distribuídas e as estações do ano bem definidas. Se olharmos aqui esse climograma, vamos perceber que as chuvas apresentam uma regularidade durante todo o ano. Beleza, pessoal? Desse modo, a gente viu nessa aula os tipos de clima, suas características, vimos a zona de convergência intertropical e do Atlântico Sul, como também a atuação das massas de ar no nosso território brasileiro. Desse modo, galerinha, a gente fica por aqui, utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.